Sr. Presidente, Agora é só o Parlamento. a Sra. Secretária de Estado, numa das suas intervenções anteriores, afirmou aqui que não encontra na Lei das Finanças Locais, ou na proposta de Lei das Finanças Locais, aumento de tributação. Presumo que o Sr. Ministro, aí ao lado, deve subscrever esta afirmação da Sra. Secretária de Estado. Vamos então discutir esta questão. O Sr. Ministro já falou aqui no IMT, que é um imposto que o Governo pretende abolir. Mas ao abolir este imposto também disse que ia substituí-lo por outro imposto, o IVA. Ora bem, o IVA afirmou aqui isso. Sim, numa das intervenções anteriores. Não, foi numa das primeiras, mas independentemente está na lei. A questão que eu lhe coloco é a seguinte. Se não disse aqui, eu creio que disse, mas também não é relevante. Deixe-me terminar a minha intervenção, Sr. Deputado. O IMT, as transações até 92 mil euros estão isentas. A taxa é de 0%. A partir daí, a partir de 92 mil euros, aplica-se uma taxa crescente de 2% até 6%. E, portanto, a partir de determinado valor, a taxa é 6%. O Sr. Ministro diz que pretende abolir este imposto. Vai substituí-lo por outro imposto para estas transações. O IVA, presume-se. Se o Sr. Ministro disser aqui que as transações ficarão completamente isentas, então sim teremos uma abolição do imposto, uma diminuição de carga fiscal. Mas tem que dizer aqui claramente o que é que pretende fazer sobre estas transações, se as vai de alguma forma taxar ou não. E essa questão tem que ficar aqui clara. Outra questão que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro, é a seguinte. E voltando agora à proposta de lei 104 sobre o regime jurídico das autarquias locais. Entendemos, como ponto prévio, Sr. Ministro, as entidades intermunicipais que o Governo pretende criar não são autarquias locais. Não são autarquias locais. Na Constituição define autarquias locais como as freguesias, os municípios e as regiões administrativas, que essas ainda não estão criadas. Portanto, as entidades intermunicipais não são autarquias locais. E esta proposta de lei pretende transferir competências dos municípios para as entidades intermunicipais. A proposta de lei define que serão transferidas algumas competências e especifica planeamento e gestão da estratégia de desenvolvimento económico e social, a gestão de infraestruturas urbanas ou ainda a organização e funcionamento de serviços municipais. Ou seja, aquelas competências mais relevantes que se encontram nos municípios, a proposta de lei do Governo pretende que sejam transferidas para essas entidades intermunicipais que não são autarquias locais. E isto corresponde efetivamente a um esvaziamento de competências dos municípios. Porque, por lei, se esta lei for aprovada como está, as competências dos municípios serão transferidas para essas entidades intermunicipais. Diga-se também que são entidades intermunicipais que não resultam de uma associação voluntária dos municípios, mas serão impostas por lei. Agora, há uma simetria muito importante que eu gostaria que o Sr. Ministro comentasse aqui. A mesma proposta de lei prevê que a Administração Central do Estado possa transferir competências para as comunidades intermunicipais, para as áreas metropolitanas. Mas não são especificadas. Não são especificadas. Não há uma única competência da Administração Central que a lei identifique como sendo uma competência que vai ser transferida para as comunidades intermunicipais. Ou seja, temos uma nova estrutura que o Governo pretende criar, que não são as autarquias locais, tem competências que lhe vêm dos municípios por lei, transferência obrigatória por lei, mas relativamente à Administração Central do Estado. Não é prevista na lei especificada nenhuma transferência. E aí eu pergunto, Sr. Ministro, se isto não representa efetivamente um esvaziamento de competências dos municípios e uma política de centralização, no sentido de transferir competências de autarquias locais a um nível mais baixo para entidades intermunicipais. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver com a delegação de competências na mesma proposta de lei. No caso da delegação de competências do Estado para os municípios, os órgãos deliberativos municipais não podem, em circunstância alguma, promover a denúncia destes contratos. Está lá, claramente, a proposta do Governo. Ou seja, se houver uma transferência de competências da Administração Central para os municípios, os órgãos legítimos destas estruturas, eleitos democraticamente, não podem denunciar esta delegação de competências. Mas o inverso é possível. O Estado pode fazer essa denúncia. Mais uma assimetria nesta lei que é reveladora do sentido centralista que o Governo pretende dar ao poder local.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu tenho que voltar àquela questão que coloquei há pouco, porque ou o Sr. Ministro não percebeu ou quis fazer de conta que não percebeu. Quando o Sr. Ministro fala da abolição do IMT e a substituição pelo IMI, está a falar do ponto de vista de receitas das autarquias. A IMT desaparecendo deixa de ser receita das autarquias e o Sr. Ministro diz que, alegadamente, o IMI irá substituir essa receita sem perdas para as autarquias, algo que nós temos dúvidas. Mas eu não estava a colocar a questão do ponto de vista de receitas das autarquias. Eu estava a colocar a questão do ponto de vista do contribuinte. Porque o contribuinte hoje, por transações imobiliárias, paga IMT, a não ser que esteja isento em transações até 92 mil euros, e a pergunta que eu lhe coloquei é se estas transações imobiliárias, depois da abolição definitiva do IMT, estarão totalmente livres, não serão oneradas de impostos. O Sr. Ministro repetidamente pergunta, diga lá a lei, o artigo da lei, presumo que estava a referir à Lei das Finanças Locais, onde fala do IMI. O Sr. Ministro sabe muito bem que não se mexe no IMI, na taxa reduzida, intermédia ou normal do IMI, em sede de Lei de Finanças Locais. Não é essa a pergunta que eu lhe estou... Não é do IMI, o IVA, perdão. Não é essa a pergunta que eu lhe estou a colocar. A pergunta que eu lhe estou a colocar é: o Governo, e não é o Sr. Ministro, é o Governo, tem intenção de que as transações imobiliárias sejam completamente isentas de qualquer pagamento de imposto, seja ele qualquer, em particular o IVA? É porque se o Sr. Ministro responder aqui que sim, que não há qualquer taxação dessas transações imobiliárias no futuro após a eliminação do IMT, então sim teremos aqui uma desoneração. Mas o Sr. Ministro não respondeu isso claramente e era isso que eu gostava que o Sr. Ministro respondesse em nome do Governo. E extinguia IMT e aquelas transações imobiliárias para o futuro ficarão livres de qualquer oneração. É isto que o Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe coloquei, e não encolhe aos ombros, Sr. Ministro, pode responder se quiser ou não, mas esta questão é relevante para avaliar se há aqui ou não um acréscimo de taxação. A outra questão que o Sr. Ministro não respondeu é sobre a transferência de competências da Administração Central para as entidades intermunicipais. O Sr. Ministro falou sobre o assunto, mas não deu um exemplo de uma única competência que pudesse ser transferida. Fala na necessidade de aprofundar, dialogar, analisar e estudar. Mas não precisou de fazer isso para incluir já na proposta de lei a transferência de competências dos municípios para as entidades intermunicipais. Há aqui claramente uma assimetria. Enquanto se define já quais devem ser as competências que estão transferidas dos municípios para as entidades intermunicipais, não é especificada a transferência de competências da Administração Central para as entidades intermunicipais. E era isso que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, insisto, que competências é que prevê ou considera que devem ser transferidas da Administração Central para as comunidades intermunicipais. Porque se não for transferida nenhuma competência, estamos aqui num processo de centralização e não de descentralização. Sr. Ministro, o tempo está-se a acabar. Há uma frase que o Sr. Ministro disse aqui que eu não posso deixar passar, fez um comentário. Disse, a propósito de todas estas reformas que falou, que estas reformas poderão não ser reconhecidas hoje, são contestadas, mas serão reconhecidas no futuro. E o que eu lhe quero dizer, Sr. Ministro, é que estou convicto que um poder político democrático revogará todas estas leis no futuro. Muito obrigado.